Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Temos boas notícias e continuaremos com as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo, conforme a narrativa apresentada no Evangelho de Mateus. Logo após o Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ao continuar o seu caminho, a sua trajetória, ele deparou com um leproso e purificou aquele homem e curou aquele indivíduo, aquele jovem, talvez um jovem adulto. Mas ele não só curou, ele restaurou, dizendo para aquele homem que fosse para o sacerdote e oferecesse a oferta de gratidão, o sacrifício, conforme a lei de Moisés prescrevia. Então aquele homem não só foi curado de uma enfermidade que o havia isolado do convívio familiar, social e religioso. Ele foi restaurado à condição que ele desfrutava como filho do reino. Ele passou a usufruir de todos os direitos que um religioso tinha, uma pessoa na sua vida religiosa, que uma pessoa na sua vida social, na vida econômica. O caminho de Deus diz respeito à restauração. O caminho proposto por Deus através da fé em Cristo Jesus, ele diz respeito à cura e ao perdão. E nisso se manifesta o propósito de Deus em restaurar vidas, em reconciliar vidas consigo mesmo. Porque a palavra de Deus declara que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo a humanidade que vivia sob trevas, sob pecado. O caminho proposto por Deus, o caminho do ministério cristão, é o caminho da restauração, é o caminho da comunhão, é o caminho da fé, é o caminho da esperança. E na leitura aqui do Evangelho, nós vamos deparar com uma situação que impressionou Jesus. Pelo menos é o que a Bíblia declara, é o que o texto declara. Vamos à leitura aqui, a partir do verso 5 do capítulo 8, em que Jesus, indo para a cidade de Cafarnaum, ele depara com um centurião, um oficial do exército romano. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e da mesma maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Graças a Deus pela sua palavra, e que ele nos abençoe, nos conceda a graça, iluminando-nos com o seu Santo Espírito na nossa reflexão nessa manhã. É bom começar o dia com o Evangelho. É bom começar o dia, todos os dias, consciente de qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a minha família, para os meus irmãos, para os meus amigos, para os meus conhecidos? Qual é o propósito de Deus para com a humanidade de um modo geral? É bom mantermos firmes a convicção, a fé e a confiança de que o plano de Deus não mudou. Ele se consumará em um determinado momento da história que nós não sabemos qual será ou quando será. O propósito de Deus terá cumprido tudo aquilo o que o Senhor Deus se dispôs. Haverá mudanças? Haverá mudanças, haverá transformação, haverá plenitude da bênção, da restauração, da comunhão, e haverá justiça. Por quê? Deus não seria Deus se não fosse justo. Deus não seria um Deus bom, um bom Deus,
se não fosse perfeitamente justo e perfeitamente santo. Por ser justo e santo, ele pode expressar o seu amor de maneira tão intensa. E Jesus, se tivesse sido um contador de histórias, teria sido um brilhante contador de histórias. Se tivesse sido um mestre da lei, um rabino, né, um religioso, teria sido um brilhante religioso. Teria sido um homem que teria impactado e muito a vida religiosa daqueles dias. Mas Jesus é muito mais do que um mestre da lei. Jesus é muito mais do que um contador de história. Jesus é aquele que expressa através da sua vida o desígnio, o desejo, o propósito de Deus para com a humanidade, a começar na narrativa pelo povo de Israel. Pelo povo de Israel, o povo da promessa. Povo através do qual a promessa de Deus se cumpriu. Cristo, Jesus é o Cristo, é a palavra viva, é o verbo vivo. Tudo que Deus tem a revelar à humanidade, tudo que Deus revelou à humanidade de forma progressiva, né? Desde o paraíso, desde Adão, depois através dos patriarcas, dos profetas, a consumação de todo esse propósito de Deus culmina em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o auge, é o ápice da revelação de Deus para com a humanidade. Não é a igreja, não é a igreja. Não é a igreja, nunca foi a igreja. E também não é Israel. E também não é Israel. Porque Israel também cometeu alguns equívocos, se nós analisarmos como um todo, como uma nação, como uma expressão de fé, de esperança, de religiosidade, de comprometimento com o propósito de Deus. Israel cometeu alguns erros, Israel cometeu algumas falhas. Porque Israel não é a revelação do propósito maior de Deus com vistas à redenção. Israel é um testemunho vivo de que Deus se revelou à humanidade e estabeleceu um plano, um propósito para resgatar a humanidade perdida e escolheu alguns homens, especificamente Abraão, com o propósito de estabelecer um povo na terra do qual viria o Messias. Do qual viria o Messias. Jesus não veio ao mundo pura e simplesmente através de um nascimento milagroso. Porque se bastasse um nascimento milagroso, não teria sido necessário o estabelecimento de um povo, de uma nação e de um reino. Jesus, quando vem ao mundo, quando se faz homem, quando expressa o propósito e o plano de Deus para com a humanidade, ele tem o objetivo de reivindicar para si, muito embora não o tenha feito no primeiro momento, reivindicar para si o direito de governar, de implantar o reino de Deus, a vontade de Deus, de fazer com que o poder, a soberania, a glória de Deus sejam reconhecidos pela humanidade como criação do Deus Todo-Poderoso. A primeira mão, a primeiro momento, num primeiro instante, a consumação da mensagem da salvação. O chamado para fazer parte desse reino, que é espiritual por ora. Por que esse reino é espiritual? Porque o ser humano também é espiritual. O ser humano é um ente espiritual. Muito embora nós não tenhamos uma consciência plena da dimensão, do significado da espiritualidade humana, entendemos, interpretamos somente algumas coisas, mas o ser humano foi criado para ser um ente espiritual, e isso, no devido tempo, se manifestará. Jesus proclama o reino de Deus, as leis do reino, o belo sermão. Se tivesse parado aí, já teria sido algo fascinante, mas não. Por que ele não para? Porque vem o milagre. Porque a palavra de Deus ela é viva. Porque a palavra de Deus gera vida. Porque a palavra de Deus faz com que o propósito de Deus ganhe vida. Faz com que a glória de Deus invada este mundo.
faz com que o poder de Deus se manifeste entre aqueles que Deus ama. Então, de primeira mão, nós temos um leproso que é curado e restaurado a sua vida, restaurado a sua família, restaurado a sua religião. Ele não é somente feito sadio, ele é purificado e restaurado. É uma demonstração de qual é o propósito de Deus para com Israel, para com a igreja, para com a humanidade. Permitir que aquele que, ainda que em condições terríveis, sofrendo as consequências mais drásticas do pecado, do erro, da falência humana, se aproxime do Senhor e seja curado, seja restaurado. O propósito de Deus envolve a restauração do indivíduo, a restauração da família, a restauração da igreja, a restauração de Israel, a restauração de todos aqueles que aguardam a vinda do reino de Deus, para a glória de Deus. E agora surge, quando ele está chegando na cidade de Cafarnaum, estava indo hospedar-se aqui na casa de Pedro. Pedro era casado, né? Tinha sogra, era casado, Pedro era casado. Quando ele está chegando na cidade, acompanhado pelos discípulos, e sempre um grupo, né, se aproximava. Jesus já, o ministério de Jesus Cristo já havia se tornado algo assim, bastante divulgado. Então sempre tem os curiosos, os necessitados, os desesperados, os religiosos, sempre há algum grupo acompanhando, alguns para aprender, para ouvir, outros na expectativa de serem curados, mas aquele grupo acompanhava, aguardando que Jesus parasse e continuasse o seu ensinamento, continuasse o seu ministério. Alguns sempre estavam lá para testar, para provar, mas isso é normal. Isso sempre aconteceu, isso sempre acontecerá. Porque algumas pessoas, ao invés de cuidarem da sua vida espiritual, ao invés de cuidarem da sua vida religiosa, ao invés de se dedicarem ao ministério que receberam por Deus, se submetendo a Deus em oração, se humilhando diante de Deus, ministrando diante de Deus e ministrando ao próximo através dos dons, dos talentos, dos ministérios que recebeu, ele descuida da própria vida e fica aí sondando a vida de outras pessoas para saber o que está acontecendo. Será que é tudo isso? Será que é uma fraude? Será que é uma mentira? Não é possível que milagre esteja acontecendo nesse lugar. Eu tenho lá minhas dúvidas, eu vou lá checar. Como se ele fosse um fiscal espiritual, como se ele tivesse o direito de interferir na vida espiritual de quem quer que seja. Nós não concordamos com isso e não agimos dessa maneira. Expressamos o que aprendemos, o que entendemos, o que nutrimos através dos anos, e que a palavra de Deus permite que nós nos expressemos desta maneira. Nem sempre é possível agradar, nem sempre é possível agradar. Mas daí a tranquilidade de alguém que não busca sustento através do ministério, né? Não há preocupação tanto de agradar. A nossa preocupação é em expressar a verdade do Evangelho, da graça de Deus, conforme se encontra na palavra de Deus. Nos valemos, para tanto, da palavra de Deus, de estudos, de livros, de tempo dedicado a isso. Nós estamos falando aqui de um momento que trouxe uma alegria para Cristo Jesus, um momento que trouxe a ele uma sensação aqui de felicidade, de sentir-se bem com o que estava fazendo, com o que estava sendo realizado. Porque depois de tudo que ouviram, o povo ficou maravilhado, o povo ficou impressionado. Esse homem ensina de uma maneira diferente. Ele é diferente dos mestres da lei, é diferente dos mestres levitas, dos sacerdotes. Ele possui autoridade para ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus volta a fazer sentido na mente daquelas pessoas, porque eles foram criados e educados numa tradição religiosa que se fundamenta
no fato bíblico, reconhecido por todos, de que Deus se revelou a Abraão, a Isaac e a Israel. De que Deus instituiu um povo para, através dele, expressar a sua vontade para com a humanidade. O que deu errado? Muitas coisas deram errado. Mas se você analisar da maneira correta, sob a perspectiva de Deus, tudo deu certo. Tudo que Deus planejou deu certo. No momento correto, no momento apropriado, no momento que Deus havia reservado para revelar à humanidade o Cristo, o Messias veio. Se o povo que tinha a incumbência, a responsabilidade de zelar pela palavra de Deus, estava passando por dificuldades outras e não estavam atentos ao mover de Deus, porque isso acontece na vida de muita gente. É conveniente para nós, como igreja, olharmos para trás e apontarmos o dedo para o Israel de Deus, para o povo escolhido por Deus, e dizer que eles erraram, que eles pecaram, que eles fracassaram, que eles foram rejeitados. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque Deus cumpriu absolutamente tudo que ele prometeu para com o povo da promessa. E se há coisas e fatos e profecias que ainda não se cumpriram, não tenho nenhuma dúvida de que elas se cumprirão. Não adianta a igreja querer tomar o lugar de Israel no plano, no propósito de Deus. Isso daí é pretensão. É pretensão. É arrogância. É ignorância. Não dá para apagar o povo de Israel. Não dá para apagar o povo judeu. Alguns entre eles mesmo tentaram abrir mão de quem eles são. Alguns entre eles mesmo. Que para nós é difícil entender, né? É possível um israelita, um judeu que não tenha religião? É incrível, mas é. E tem. Alguns tentaram apagar essa verdade que Deus gravou no espírito, na alma do homem e do indivíduo. Mas eles não têm sido muito felizes, porque é um mundo que os odeia e os faz lembrar de quem eles são. Há uma igreja que não os respeita, fazendo-os lembrar sempre de quem eles não são. Então, quando nós falamos de promessa, de expectativa, de propósito, de plano de Deus, Deus é fiel. Deus cumpre absolutamente tudo o que ele prometeu realizar, da maneira como ele prometeu, do modo como ele se comprometeu a agir. E nós estamos falando que o propósito de Deus em Cristo Jesus para com a humanidade, então não é uma questão de ser judeu, de ser grego, de ser gentil, de ser russo, de ser chinês, de ser norte-americano, brasileiro, é o plano de Deus para com a humanidade. Esse plano inclui a redenção, a restauração do indivíduo, né? O cumprimento da promessa de Deus na manifestação de Cristo Jesus, através da pregação, da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o povo se impressionou com Jesus, se impressionou, mas quem se lançou aos pés de Cristo mesmo, logo após o sermão, foi um leproso, foi um nada, foi um ninguém, dizendo: Senhor, se quiseres, eu reconheço que em ti há poder para purificar-me. Jesus disse para aquele homem: eu quero. Então, se há dúvidas em relação à vontade de Deus, a Bíblia declara que a vontade de Deus, a vontade de Cristo Jesus é boa, é perfeita, é eficaz. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Ela é plena, ela é abundante, ela é transbordante. Ela manifesta o amor, a graça e o perdão de Deus. Jesus disse: eu quero, tocou naquele homem e ele foi purificado e restaurado. A condição do quê? De homem. A condição do quê? De pai, de filho, de irmão, de pertencente a uma sociedade, a uma família. Ele não foi restaurado para tornar-se um eremita, alguém fora da realidade do mundo e da vida. Não. Ele foi incluído àquela realidade
conforme a promessa de Deus, conforme o plano de Deus. A multidão se impressionou, mas quem se lançou e fez a boa confissão foi um leproso, um doente, um rejeitado, um pária da sociedade naquela época. Logo em seguida, chegando em Cafarnaum, quem se lança aos pés de Cristo em súplicas é um oficial do exército romano. E a Bíblia apresenta esse homem como oficial do exército romano, como comandante de uma centúria, né? Um grupo de mais ou menos 100 homens, uma centúria, 100 homens aproximadamente. Ele era como um capitão, por assim dizer, né? Mais ou menos isso, transportando aí para o dia de hoje. É um oficial do exército romano, um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus. Você fala, mas um oficial do exército romano temente a Deus? Olha, a verdade é que a idolatria não é toda essa maravilha que alguns pensam que era. O sistema de idolatria, de politeísmo, de adoração compulsória, você é obrigado a adorar, né? Essa semana é do Deus tal, tem que ir lá prestar o culto ao Deus tal. Esse mês é o Deus tal, o sacrifício de tal, isso, tal, aquilo. Era e ainda é para as sociedades que o adotam, a nossa, em parte, mas bem discretamente a sociedade nossa adota, não necessariamente como politeísmo, mas assim, como submissão a forças, poderes, entidades, estações, estações do ano, corpos celestes, essas coisas, tem esse remanescentezinho aí, né, na consciência do povo de um modo geral. Não é tarefa simples você erradicar algo que faz parte de uma cultura, valores que sempre tentaram se infiltrar em todas as religiões, né, mas é de uma forma bem mais simplificada, né, de uma forma bem mais simplificada. No império, de todos os cultos oficiais, de todas as religiões permitidas, o culto ao imperador era algo assim que dominava. Dominava no que diz respeito principalmente aos oficiais, né, aos políticos. O imperador, em algum momento da história, os imperadores romanos, conquistando, viajando, conhecendo, entraram em contato com culturas em que os reis eram seres divinizados e gostaram da ideia. Deu muito trabalho, teve reação, oposição, mas de um modo geral depois acabou se implantando, né? É aquilo que se tem no Brasil, né? O cara finge que é e nós fingimos que acreditamos, né? É aquela coisa dissimulada, que é algo doentio, que não é saudável. E nesse mundo de complexidades religiosas, de divindades em conflitos, um governava o dia, outro governava a noite, um governava a chuva, outro governava a seca, um governava os insetos, outros os animais. Era uma coisa meio, assim, confusa, confusa. Não trazia muito equilíbrio. As pessoas sobreviviam como sobrevivem hoje, como dá, como podem. O judaísmo, nesse mundo de pluralidade religiosa, de religiões obrigatórias, religiões opcionais, de cultos a deuses, de culto a homens, né? De cultos que envolvem bestialidades, bananidades, obscenidades e absurdos, né? Cultos para satisfazer o ego, as paixões, os desejos. O judaísmo, com a sua fé no único Deus, criador e sustentador de todas as vidas, ele chamou a atenção de muitas pessoas. O judaísmo, em parte, cumpriu sim o seu propósito. O testemunho de que o Deus criador se importa com a sua criação, ele foi disseminado. Querendo ou não, os judeus deram testemunho dessa verdade. Testemunharam e até hoje testemunham que só há um Deus. Só há um Deus, Senhor e Criador sobre todo o universo. Esse testemunho tem sido feito. E naqueles dias chamou a atenção de muita gente, né? Oficiais do império, pessoas
de outras culturas, de outras religiões, e foram aceitos no judaísmo na condição de prosélitos, né? Aí é algo depois que se pode discutir ou questionar, mas o fato é que mesmo não sendo judeus, essas pessoas se interessaram pela verdade da palavra de Deus, pelo único e verdadeiro Deus, e tinham conhecimento das verdades, das tradições, dos valores e dos valores dos judeus. Jesus, quando chega em Cafarnaum, quem se lança primeiro aos pés dele, suplicando, é um oficial do exército romano, um centurião, que está pedindo pela vida de um escravo doméstico. Tá? É uma época em que a escravidão era algo comum. Era algo comum. E esse homem, esse oficial, era um homem de posses, era um homem de recursos, porque ele tinha um escravo doméstico. E ele se apresenta diante de Cristo pedindo pela vida do escravo, de uma pessoa que a ele pertencia. Ele fala que é o meu servo, está em casa paralítico e sofrendo horrivelmente. Não vou entrar nos detalhes, né, da miséria, da escravidão, mas a princípio esse sistema ele foi tolerado durante algum tempo no início. Não era só uma questão de não era só uma questão de status ou de poder, porque os reis normalmente eram quem dominavam o comércio de escravos. A escravidão também foi um meio de preservação da vida, também foi um meio de preservar a vida. Tá? Havia entre os judeus, através de Moisés, toda uma regulamentação em relação a isso. E através da história, sempre houve regulamentação em relação a essa prática. Chegamos num momento na história da humanidade, né, somente não só nas Américas, mas nas Américas é o que nós compreendemos melhor, mas tem a Ásia e outros lugares aí, em que esse regime se tornou algo assim brutal, selvagem, praticamente sem limites, retirando do indivíduo, do homem, da mulher, quase toda possibilidade de ver-se no indivíduo dessa condição, né, alguma dignidade em relação à condição humana. Né? Vivemos isso, esperamos ter superado tudo isso com a graça de Deus. Mas aqui mostra um homem que, mesmo numa sociedade que nunca foi ideal, mesmo num mundo, numa realidade cheia de distorções, cheia de perversões, preocupado com a vida, né, de um indivíduo que a ele pertencia, era um escravo, ele era dono daquela pessoa, aquela pessoa vivia para servi-lo. E ainda assim, esse homem, esse centurião, se prostrou diante do Senhor, suplicando pela vida de um outro, de um outro, de um outro. Não vou dizer que ele era bom, que ele era mau, que ele era certo, que ele era errado, que ele era santo, que ele era justo. Eu estou aqui unicamente para dizer o que a palavra de Deus declara. A atitude desse homem impressionou a Cristo Jesus. Por quê? Depois do que Jesus disse e fez, apresentou e expressou, não era só para o leproso ou o centurião se lançarem aos pés de Cristo. Era para que toda a multidão o reconhecesse como Senhor e Cristo. Admirados, boquiabertos, ele prega melhor do que os fariseus, ele tem mais autoridade do que os sacerdotes, ele conhece a palavra de Deus, mais submissão mesmo, confissão de pecado, implorar pela redenção, pela vida, o leproso, e agora um estrangeiro se prostra aos pés do Senhor e clama pela vida de um outro. E rapidamente, Jesus responde: eu irei curá-lo, eu vou curar o seu servo. O complemento fica mais bonito ainda. Aquele homem diz: Senhor, mestre, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Ou seja, eu sou um impuro. Interessante que esse homem aceita a condição de impureza. Porque os judeus tinham muitas restrições de acordo com a lei de Moisés. Uma delas é que não podiam ter comunhão
com pessoas de outra religião. Comunhão no sentido de sentar-se à mesa para participar de uma refeição. Havia uma série de restrições. Né? E quando os judeus faziam convertidos de outras religiões, de outra fé, eles não tratavam assim tão, né? Era uma pessoa de nunca estava no mesmo nível, né? Tanto que é tratado como um prosélito, né? Como um convertido. Não é o que a Bíblia ensinava, né? Mas é a realidade da vida, é a realidade da vida. Mas esse homem, quando diante da oferta graciosa de Cristo Jesus, ele reconhece nele não possuir a dignidade para receber o Filho de Deus em sua casa. Eu não sou digno. Mas a mensagem do Evangelho da graça não tem só o propósito de expor a nossa indignidade, a nossa imperfeição, a nossa pecaminosidade ou a nossa natureza má, sombria, maléfica ou tal. Ela tem o propósito de redimir essa condição. Se expõe é com o propósito de curar. Se abre a ferida é com o objetivo de tratá-la e de restaurar aquela vida. Diante da resposta desse homem, que era um homem que estava sujeito à autoridade, ou seja, que sabia obedecer ordens e sabia dar ordens, né? Ele era um oficial, mas tinha outros acima dele. Então, ele era um homem sujeito à autoridade, um homem que compreendia o significado da autoridade. É um homem que compreendia o significado do que é poder. Muitos cristãos não entendem absolutamente nada do que significa autoridade. Tem grande dificuldade com o significado da palavra poder. Estão sempre buscando um tal poder, mas não entende muito bem de onde emana e como se processa através da vida a manifestação desse poder. Daí os questionamentos que se levantam em relação a inúmeras práticas de religiosos. Se são sinceros, se estão sendo honestos, não é essa a questão. Podem estar enganados. Se não são enganadores, podem ser pessoas que foram enganadas, mas ainda assim não é desculpa. Não é desculpa para não se questionar os próprios atos, as próprias ações e atitudes através da luz a nós trazida, revelada, manifestada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. E Jesus fica maravilhado com o conhecimento e o reconhecimento desse homem, a submissão dele à palavra de Jesus, no sentido de que eu sei que tens poder, eu sei de que do Senhor emana poder. A sua autoridade vem dos céus. E eu reconheço que pela tua palavra haverá cura. Não precisa uma caminhada, não precisa uma volta, não precisa um ritual, não precisa uma cerimônia. Eu reconheço, ó Deus, que pela tua palavra a cura virá na vida do meu servo. E Jesus, ao despedir aquele homem em paz, ele não deixa de elogiar aquela atitude, trazendo uma séria advertência aos religiosos. Ele fala, Marco, mas essa advertência é para os judeus. Certeza? Certeza? Não é para os cristãos? Os cristãos não precisam ser advertidos de nada. Tem que ser tratado como criança mimada, filho do rei. Não pode falar nada que é filho do rei, nós não podemos. Eu entendo que diz respeito aos cristãos, sim. E diz muito para as nossas vidas hoje. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O reino dos céus é apresentado como uma comunhão fraternal, né? Esse estar à mesa, a mesa posta, preparada por Deus. Ele apresenta a figura aqui dos patriarcas, daqueles que receberam a promessa.
Ele diz que muitos virão de lugares longínquos, distantes, e ocuparão lugares à mesa na companhia de Abraão, de Isaac, de Israel no reino dos céus, enquanto herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas. Herdeiros do reino. Não é algo que diz respeito única e exclusivamente a Israel. Porque a igreja é herdeira desse reino. E é a agência proclamadora desse reino. A igreja não é o reino. A igreja nunca foi o reino. Em pouquíssimas e raras ocasiões, através da longa história da igreja, aqui e acolá ela se apresentou como expressão da vontade de Deus para com relação à humanidade, mas de um modo geral é luta, é batalha, é guerra, é conflito, é atrito, é dificuldade. Mas Deus tem cumprido o que prometeu. O Espírito de Deus tem pairado sobre a face de abismos terríveis, que são mentes, almas e vidas humanas em condições terríveis, escravizados pelo pecado, escravizados pela mentira, escravizados pelo ódio, escravizados pela injustiça. O Espírito de Deus tem atuado na criação de Deus de modo a conduzir vidas à verdade do Evangelho de Cristo Jesus. A igreja que não quer ser igreja, ela será excluída do plano e do propósito de Deus, sim. É claro que será. O ser lançado, o ser banido, o ser rejeitado, não é uma iniciativa do Deus que se propõe a resgatar, a restaurar. Porque na escravidão, no pecado, debaixo do domínio das trevas, toda a humanidade já estava. Quem deu início à restauração, ao trazer para si, trazer para a comunhão, atribuir responsabilidade no que diz respeito à proclamação da verdade, a produzir e gerar alegria de forma abundante e plenamente, fazendo o cristão estar apto a suportar todas as aflições e angústias desta vida, porque a recompensa eterna será eterna. Foi Deus quem iniciou. Quem abre mão desse prazer, dessa alegria, dessa comunhão, dessa graça, desse amor, desse poder, desse propósito, desse plano, tem sido a igreja que se diz cristã, a igreja que se apresenta como igreja de Cristo. Ah, mas nem toda igreja, não podemos aí pegar igreja por igreja, instituição por instituição, indivíduo por indivíduo, né? E colocar uma vara de medir ali, e nós, por nossa iniciativa, dizermos se vale, se não vale, se serve, se não serve. O aferidor de medidas é o Senhor Espírito Santo. O padrão de medidas é o Senhor Jesus Cristo. Então todos estão abaixo da expectativa, do padrão estabelecido por Deus. Mas o fato de estarmos abaixo do padrão, da expectativa, da exigência de Deus, não é um ato de exclusão. Tal qual esse centurião aí, reconhecendo a nossa natural indignidade para participarmos de tão imenso e gracioso amor, nós somos agraciados, abençoados e dignificados. Ou santificados, como você quiser dizer. Justificados pela graça salvadora, pela atuação do Espírito Santo. Há riscos na vida cristã. Dizer que não é negar a palavra. Dizer que não há riscos é negar a palavra. Eu prefiro interpretar a realidade como uma oportunidade de restauração. O mesmo amor, graça e bondade manifestado, proposto por Cristo, concretizado na vida do leproso, concretizado na vida do escravo, do oficial romano, é o mesmo amor expresso para com todos os que estavam ouvindo. Alguns pararam simplesmente no espanto.
Estou perplexo, nunca ouvi nada desta maneira. Pronto, e foi para casa. E foi dormir, foi preparar lá a refeição. Não quis se comprometer com a verdade gratuitamente oferecida por Cristo Jesus. Mas eu acredito que, ainda que muitos estejam trilhando por um caminho aí perigoso, equivocado, há esperança sim. Porque se nós retirarmos do homem a esperança, só resta um animal furioso. Se eu disser para um pai, para uma mãe, que não há esperança para o seu filho doente, o que resta é uma criatura ferida, ofendida. Se eu disser para o rejeitado, para o enjeitado, para o prisioneiro, para o viciado, para o drogado, para o alcoólatra, que não há esperança, eu estou condenando aquela pessoa a uma vida selvagem, uma vida de causa e efeito, a uma vida como a vida de um animal, em que não existe a possibilidade de uma intervenção divina com o propósito de cumprir o que Deus prometeu. Então eu não tenho o direito de limitar a proclamação do Evangelho. Porque eu não sei, eu absolutamente não sei quais vidas, quais mentes, quais corações se abrirão para Cristo Jesus. Algumas pessoas gostam do espanto. Algumas pessoas gostam de ficar admiradas. Algumas pessoas gostam daquela sensação: oh, que sermão! Oh, que poder! Mas não vai além. Ouve, se agrada, entende, interpreta, mas não se rende, mas não se entrega. Ao passo em que algumas vidas em que nós achamos que não tem mais, não tem mais jeito, aquela vida se rende muito mais facilmente do que a pessoa que às vezes tem uma vida até correta, adequada. Mas isso existe entre nós, na nossa mente, na nossa interpretação da realidade. O nosso desconhecimento para com as coisas eternas, para com as coisas santas, não devem ser um obstáculo para cumprirmos as nossas responsabilidades. Viver debaixo de autoridade, viver em submissão a um poder, ser instrumento dessa autoridade ou desse poder para manifestação da graça, da vontade ou do propósito desse poder, desse Deus Todo-Poderoso, não implica que nós tenhamos uma compreensão absoluta do que Deus está realizando. Precisamos compreender o nosso papel que nos foi designado nesse processo. Se a minha responsabilidade é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, eu vou proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a quem? A todo que quiser me ouvir, a toda pessoa, a toda criatura. Se o meu compromisso é ministrar a cura, eu vou fazê-lo para quem? Para todos que me procurarem, que precisarem. Eu não tenho o direito de selecionar por quem eu vou orar. Eu não tenho o direito de decidir ou arrogantemente pensar que posso decidir em qual vida a graça de Deus vai se manifestar. Eu apresento vidas para Deus. Apresento vidas em oração. Oro por elas, intercedo por elas, acreditando que Deus é poderoso, que Deus é fiel e que é propósito de Deus salvar. Porque no dia em que eu questionar que o propósito de Deus é restaurar vidas, não faz sentido a oração. Não faz sentido buscar essa comunhão em relação ao próximo. Porque quando Jesus apresenta o mandamento, amarás o Senhor teu Deus com tudo que você é, e ao próximo como a si mesmo, ele não diz amarás o Senhor seu Deus com tudo que você é, e isso basta. Ele coloca e essa dedicação a Deus
esse compromisso, esse comprometimento com o Deus Todo-Poderoso tem que se manifestar nas nossas vidas de acordo com o propósito e o plano de Deus de salvar, de resgatar aquele que necessita. Nisso Jesus ficou maravilhado com o centurião romano aqui. Ele não está pedindo para ele. Ele está pedindo para uma pessoa, um indivíduo, que para para a maioria das pessoas, era uma coisa, era um objeto. Que um escravo, para alguns, era só isso. Um autômato, uma coisa. A dignidade humana é totalmente retirada. E esse homem se prostra diante do Filho de Deus, pedindo, suplicando pela vida de alguém que, aos olhos de muitos, não era ninguém. Esse é o propósito do manifestar da graça de Deus em Cristo Jesus. Nós não sabemos e não temos o direito de limitar a proclamação do Evangelho de acordo com a nossa conveniência, nem política, nem conveniência religiosa, falar de Deus para aqueles que conhecem a Deus, né? Falar de Cristo para aqueles que conhecem a Cristo, né? Ficar debatendo futilidades e perspectivas teológicas aí. O Evangelho é para ser proclamado para aqueles que necessitam, ao mesmo tempo que aqueles que proclamam se dispõem a uma vida de coerência com aquilo que fala. Por isso nós dizemos que a proclamação do Evangelho, da maneira como a Bíblia, como a palavra de Deus apresenta, é o compromisso de apresentar às pessoas o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo equivale a proclamar Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo reina na minha vida e através da minha vida, através das nossas vidas, ele se propõe a transformar a sua realidade. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te conceda paz neste dia, te conceda fé, esperança, graça e sabedoria para a jornada a você proposta. Deus te abençoe.